E aí pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo do projeto de extensão Cerveja Consciência da Universidade Federal de Alfenas, no qual eu vou falar sobre o registro de cervejarias no mapa. Meu nome é Gustavo Silveira, eu sou formado em Química e trabalho como técnico de laboratório e responsável técnico em cervejaria. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou mostrar é onde encontrar as informações necessárias para o registro do nosso estabelecimento. Primeira coisa, acessar o site do Ministério da Agricultura, nesse endereço, agricultura.gov.br. Do lado esquerdo da página nós temos registro de produtos e estabelecimentos. Ao clicar, aparece uma segunda página, onde nós temos bebidas e produtos de origem vegetal. Clicando aqui, aparece essa terceira página referente ao registro de estabelecimentos e produtos. Nessa parte aqui da página, nós temos todas as orientações necessárias para o registro dos estabelecimentos e dos produtos. Está tudo descrito, num passo a passo, do que deve ser feito. Resumidamente, o que nós temos? É obrigatório o registro do estabelecimento e, em seguida, o registro do produto. E tudo isso deve ser feito através da plataforma chamada CIPEAGRO, que é o Sistema Integrado, do Ministério. Dentro dessas orientações, existem inclusive tutoriais de como se utilizar essa plataforma do governo. Lá nessas orientações nós encontramos também a lista dos documentos necessários para o requerimento do registro. Esses documentos eles estão descritos na Instrução Normativa número 72 e são eles, a cópia do CPF do representante do estabelecimento, comprovante do CNPJ e cópia do contrato social. Esses documentos a pessoa pode consegui-los com a ajuda, no caso, de um contador. Alvará de funcionamento da empresa, que nós obtemos junto à prefeitura da cidade. A anotação de responsabilidade técnica é obrigatória a presença de um responsável técnico pela produção. Quem pode ser responsável técnico numa cervejaria, numa microcervejaria? Pode ser um engenheiro químico, um engenheiro de alimentos, químico, biólogo, nutricionista. Já vi casos de farmacêutico e também de biotecnologista. O projeto que nós conseguimos junto com o arquiteto ou engenheiro da construção, o memorial descritivo das instalações e equipamentos e o manual de boas práticas. Esses dois documentos, quem os elabora é geralmente o responsável técnico, mas não necessariamente. E um laudo que ateste a potabilidade da água. Na Instrução Normativa número 72 tem descrito quais são as análises que devem constar nesse laudo para atestar a potabilidade da água. E atenção, olha só, esses daqui são os documentos que devem ser submetidos ao Ministério. Só que preste atenção no seguinte, a gente já tem que estar com a estrutura toda montada, porque o memorial descritivo e o manual de boas práticas, ele é feito com base na realidade da nossa empresa, da nossa indústria. Então nós vamos juntar todos esses documentos num arquivo único e submeter para o Ministério através da plataforma CIPEAGRO. Feito isso, quem vai receber esse documento do Ministério é um auditor fiscal federal agropecuário, é o fiscal do Ministério. E ele vai conferir a documentação e, se estiver tudo de acordo, ele vai agendar uma vistoria no estabelecimento, do qual a referência legal para essa vistoria é a Instrução Normativa número 05 de 2000, que define os requisitos essenciais de higiene e de boas práticas de elaboração para bebidas e vinagres. O que o fiscal vai avaliar? Se os documentos submetidos eles estão condizentes com o que ele vai encontrar ali em loco. Vai avaliar instalações e equipamentos, se eles estão adequados para a produção da bebida. Vai verificar a planta baixa, apresentada nos documentos e a realidade da fábrica, e o memorial descritivo, ele avalia bastante o fluxograma de produção, tanto submetido através dos documentos, quanto o fluxograma do dia a dia da fábrica. É isso que ele vai avaliar.
E uma dica importante é a seguinte: a vistoria do fiscal ela é feita com base nesse anexo 16 da Instrução Normativa número 04 de 2017. Então vale muito a pena conhecer quais são os pontos que o fiscal vai avaliar no dia da vistoria, de forma que a gente adeque a nossa instalação para aquilo que ele vai vistoriar. Isso é uma chance a mais de conseguir corrigir, né, todas as necessidades, adequar todas as instalações para o registro sair de forma mais rápida. Depois dessa vistoria, o fiscal vai fazer um laudo, né, e ele pode realizar exigências adicionais de forma a adequar a estrutura. Aí a gente vai acompanhando pelo CIPEAGRO. O processo ele pode ser deferido ou indeferido, certo? Por que é importante fazer um processo bem feitinho, bem elaborado nessa etapa? Para evitar perda de tempo, né? Se o processo ele é indeferido, a gente vai ter tempo para adequar a estrutura, só que o que vai acontecer? A gente vai perdendo tempo. E só depois do registro do estabelecimento, da obtenção do registro do estabelecimento, nós vamos poder proceder com o registro dos produtos, de cada um dos produtos, né? E nesse caso, olha só, perder tempo nessa hora significa a gente ficar com a produção parada, porque a gente só pode produzir e comercializar depois do registro do estabelecimento e depois do registro de cada um dos produtos. O registro tem validade de 10 anos e não é cobrada nenhuma taxa para o registro de estabelecimento. Olha só, daqui é importante ficar atento para o seguinte: o Ministério não cobra nenhuma taxa para todo esse procedimento. Entretanto, a gente vai estar pagando inúmeras taxas. Olha só, a gente vai pagar o alvará, né, a obtenção do alvará, a gente vai pagar uma taxa na prefeitura, a gente vai pagar a taxa para avaliação lá do Corpo de Bombeiros, né, o auto, acho que é auto de fiscalização, algo assim, a fiscalização dos bombeiros. A gente vai pagar o registro no conselho, né, a gente já vai ter que ter um responsável técnico contratado e um contador contratado, né, e você vai ter uma estrutura toda montada que não está em funcionamento. Então, essa etapa, né, de registro de estabelecimento de produto, ela deve ser muito bem preparada, muito bem pensada para ela se agilizar e assim a gente ganhar tempo. A infraestrutura básica de uma cervejaria, ela está contida na Instrução Normativa número 05 de 2000. E, resumidamente, quais são as orientações? Deve-se ter uma localização que minimize, né, pelo menos, né, a entrada de odores indesejáveis ou pragas, né, que possam contaminar o nosso produto. O recinto da fábrica ele deve ser pavimentado de forma pavimentado ou feito algum procedimento ali no solo, né, de forma a permitir o trânsito de veículos. Os equipamentos têm que ser de fácil limpeza, né? Na instrução normativa ele fala assim que não se deve usar madeira, a menos que o processo requeira, né? E a gente garanta que não haja contaminação. O que é muito comum se utilizar nas cervejarias é o aço inox 304, né? Porque esse tipo de aço ele permite uma fácil limpeza e uma atenção deve ser dada às soldas no aço, de forma a evitar a presença de incrustações que sejam difíceis de ser removidas. As instalações sanitárias, no caso banheiro masculino e feminino e vestiário masculino e feminino, eles devem estar fora da área de produção e eles devem ser separados, né, entre masculino e feminino. Deve-se ter um fluxograma de produção adequado para evitar a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? Contaminação cruzada é a introdução de um micro-organismo patogênico num alimento que não estava contaminado. Quando isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem um fluxograma inadequado, em que a gente cruza um fluxo de produção, por exemplo, um trânsito de pessoas ou de insumos de uma área suja através de uma área limpa. Isso geralmente é um risco maior de contaminação cruzada.
Outra fonte de contaminação cruzada é, por exemplo, de má higiene dos manipuladores, que a gente vai introduzir micro-organismos, né, das mãos, por exemplo, no alimento que está sendo manipulado. Então, os fiscais, eles avaliam bastante essa questão da contaminação cruzada. Então, muita atenção para o fluxograma de produção. A instrução normativa número 05, ela fala sobre também, né, sobre os cuidados no armazenamento do produto acabado. Ela cita, por exemplo, a presença de um termômetro de máxima e de mínima a fim de registrar as temperaturas, por exemplo, em câmaras frias, né, de forma a garantir a qualidade do produto acabado. O programa de boas práticas de fabricação, esse pode ser inclusive o assunto para um próximo vídeo, porque o programa de boas práticas de fabricação, ele deve ser feito de acordo com a realidade da sua indústria, né? Ele deve abranger todas as etapas da produção, desde a recepção da matéria-prima até a dispensação do produto final, certo? E ele tem uma estrutura já pré-definida de acordo com resoluções e portarias. A gente pode, num eventual vídeo, tratar sobre isso daí. Deve-se usar uniformes, né, todos os funcionários, e deve-se ter um laboratório próprio ou de terceiros para o controle de qualidade, a fim de garantir a identidade do produto que está sendo entregue ao consumidor. Agora eu dou um exemplo básico de fluxograma de processo. Olha só, o que nós temos aqui? Nesse ponto eu tenho a entrada, por exemplo, de insumos. Vou simplificar aqui, né, dando o exemplo do insumo malte. A gente tem uma sala de estocagem de malte, entrando por esse caminho, o malte ele é estocado aqui. Exige-se hoje que a sala de estocagem de malte seja separada da sala de moagem. Eu coloquei uma seta em amarelo aqui pelo seguinte: o malte que vai ser utilizado na preparação da cerveja, ele vai passar para a sala de moinho, né, onde vai ser moído. O processo de moagem levanta muito pó e é um processo que demanda muita atenção do operador de forma a evitar a contaminação cruzada. Por isso que eu coloquei uma setinha em amarelo. Do outro lado da fábrica nós temos a entrada de outros insumos, por exemplo, os materiais de limpeza, fica no depósito de material de limpeza, ou garrafas e barris vazios, né? Está escrito aqui estocagem de barris sujo. Isso quer dizer que são as garrafas e os barris que não foram ainda sanitizados, é o que chega de fora da fábrica. Depois é feito esse estoque e depois a gente vai entrar na linha dentro da unidade fabril. Coloquei uma setinha amarela para mostrar que é uma etapa crítica também, né? Ele vai passar de uma área suja para uma área que vai ser feita a lavagem e desinfecção. E daqui para frente nós temos uma área limpa. Olha só, os barris e garrafas que foram sanitizados, eles vão ficar estocados numa área já separada aqui, ó, certo? Para estocagem de garrafas e barris vazios, mas já numa área limpa. Em seguida, essas garrafas e barris vazios, eles vão seguir para a seção de invase, né? Que vai se juntar à cerveja que foi produzida aqui na área de braçagem e fermentação. Ou seja, tem todo um fluxo dentro de uma área limpa aqui. Depois de feito o invase, o produto ele é armazenado nessa câmara fria, tudo aqui dentro de uma área limpa também. E depois do armazenamento, segue para a comercialização final, né? O destino final e a comercialização. Por isso que eu coloquei uma setinha azul, que é o destino final do nosso produto, já acabado. Então, nesse fluxograma é importante a gente observar a questão do não cruzamento de nenhuma área suja com uma área limpa. Certo? Esse seria, por exemplo, um dos possíveis exemplos de um fluxograma adequado de produção. Então, nesse vídeo eu falei de forma bastante breve sobre o registro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Esse é o meu contato. Aproveito para pedir para vocês inscreverem-se no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike.
E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!